Prezados irmãos, graça e paz, Deus abençoe a sua vida, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo e ouvindo este vídeo. Quero hoje trazer-vos uma palavra da parte de Deus aos nossos corações, se encontra em 1 Samuel, no capítulo 3. A Bíblia vai dizer assim no verso 1: O menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando Eli ali deitado no seu lugar do costume, e os seus olhos já começavam a escurecer-se, de modo que não podia ver. E tendo deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou Samuel. Samuel, ele respondeu: eis-me aqui. Queridos, o chamado de Samuel é algo que marca e impacta a vida de todo aquele que deseja servir ao Senhor. Samuel era fruto de um voto a Deus, de uma promessa a Deus, quando a sua mãe Ana, perante o mesmo sacerdote Eli estava orando ao Senhor, clamando ao Senhor, suplicando ao Senhor que lhe desse um filho. Ana, ela como era estéril e não podia gerar, mas sempre perseguida, massacrada por Penina, Ana decidiu em seu coração se colocar diante de Deus. E ao colocar-se diante de Deus, a oração de Ana, ainda assim, voz na sua boca, mas seus lábios se mexendo, era que Deus desse a ela um filho. E ela disse que queria um filho varão. Ela não só pediu um filho, mas ela pediu um filho varão. Deus, olhando para o voto de Ana, ele logo prontamente decide em Ana gerar, então, o filho que ela tanto desejava. E esse filho, ele nasceu e Ana havia feito um voto a Deus. Quando ele for desmamado, ele será teu. Então, como naqueles dias, diz a palavra do Senhor, era dias em que a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. Então eram dias que estavam sendo dias bastante difíceis e Deus precisava de alguém para mudar completamente o quadro ou a história, daquela situação. Então Ana se apresenta a Deus e se apresentando a Deus e fazendo o voto a Deus, Deus então traz a Ana o seu filho Samuel. Seu filho Samuel que fica com a sua mãe até o desmamar. Tem meninos ou meninas que o tempo de desmamar ele varia consoante a criança. Mas aí as mães sabem qual é o tempo que um filho pode desmamar. Você já está vendo quanto tempo Samuel ficou com Ana. Ana traz agora seu filho Samuel perante o sacerdote Eli, porque ela cumpria assim o voto. E aqui eu quero abrir um parênteses. A Bíblia diz que todo aquele que vota, apresse-se a cumprir ou a pagar o voto, porque se votar e não pagar, é melhor não votar. Então, quando você faz um voto a Deus, em que pede algo a Deus e Deus traz até você a resposta desse clamor, você logo prontamente deve pagar o voto que você fez a Deus. Ana assim fez, pagou o voto, coloca Samuel na presença de Eli, do sacerdote Eli, e ali diz a Bíblia que agora Samuel começa crescendo, crescendo ali dentro do templo de Deus, e ele servia ao Senhor perante Eli. Olha, o interessante é que a mãe continuou orando pelo filho Samuel, para que Samuel exercesse a função pela qual ela havia feito o voto a Deus. Dele te servirá. E ali diz a Bíblia que Samuel, ainda pequeno, ele servia ao Senhor, perante Eli. Agora, Deus vendo a dedicação de Samuel, trabalhando em Samuel, a Bíblia vai dizer que agora Deus chama Samuel. Era o tempo em que Samuel precisava conhecer a voz do Senhor, conhecer a voz de Deus. E diz a Bíblia que agora, tendo se deitado Eli, já com anos avançados
né, com a visão já um pouco perturbada, sem poder enxergar corretamente. A Bíblia agora vai nos dizer que agora Deus chama a Samuel. E quando Samuel ouve a voz, ele vai até Eli e diz: o Senhor me chamou. E Eli diz: não, eu não te chamei, volta. Então Samuel volta e novamente a voz chama a Samuel. Samuel vem perante Eli novamente e a Bíblia diz que Eli diz: não, eu não te chamei, volta. E pela terceira vez a voz chama Samuel, Samuel vem até Eli. Aí Eli entendeu que quem estava chamando, né, ao menino era o Senhor. Pelas 3 vezes, da mesma forma, Samuel se apresentou a Eli e falava a mesma coisa sobre o chamado. Então Eli entendeu que o chamado que estava acontecendo na vida de Samuel era o próprio Deus chamando a Samuel. E quando Eli entende isso, ele diz a Samuel: volta, deita. E quando ouvires, se ele te chamar, olha, se ele te chamar, Eli já sabia que era Deus que estava chamando a Samuel. Se ele te chamar, diz assim: fala que o teu servo ouve. E quando Deus chama Samuel, Samuel diz a Bíblia que Deus o chama. Olha só. E diz assim, o verso 7, e ora Samuel não conhecia o Senhor e ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Olha, interessante aqui este versículo. Diz no verso 1, o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. Servia ao Senhor. Mas no verso 7 diz que ainda não conhecia, Samuel não conhecia o Senhor e ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Mas ele servia, mas ainda não tinha sido manifestada. Tem um tempo de se manifestar. Deus tem um tempo de se manifestar aquele que o serve. Então agora Samuel, quando pela terceira vez ele é instruído por Eli para que quando ouvir essa voz dizer, fala com o teu servo ouve, agora diz aqui no verso 8, o Senhor tornou a chamar Samuel pela terceira vez, e Samuel se levantou e foi Eli. Olha aí, pela terceira vez. Aí o que acontece? Novamente, Samuel ouve a voz. Veio o Senhor, verso 10, veio o Senhor e ali esteve chamando como das outras vezes. Samuel, Samuel, respondeu Samuel, fala, pois, o teu servo ouve. E quando Samuel fala para Deus, fala Deus que o teu servo ouve, nós encontramos aqui no verso 11, e disse o Senhor a Samuel, olha, Deus chamando e já, abrindo a visão, abrindo o ato profético de Samuel, vê, vou fazer uma coisa em Israel. Olha a necessidade, né, que Deus já traz a Samuel para resolver algo em Israel. Entenda, o qual todo o que ouvir lhes tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo o que tenho falado a respeito da sua casa. Começarei e o cumprirei. E ele diz assim, pois já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. Amado, Deus não se desagrada, Eli não corrigiu seus filhos, Eli não foi um sacerdote segundo a vontade e a direção de Deus. E a Bíblia diz que agora Deus traria sobre a casa de Eli o juízo, sobre a casa de Eli a punição. E diz assim, portanto, jurei à casa de Eli que nunca mais seria expirada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de cereais. Deus não aceitava mais oferta de Eli. Mas o mais interessante, irmãos, o mais interessante é que quando Samuel pela manhã acorda, Eli acorda, Eli sabia que Deus havia falado a Samuel, né? Então, sabendo que Deus havia falado a Samuel, ele agora dá uma intimação a Samuel. Olha só, mas só o que aqui diz. Quando Eli chama, mas Eli o chamou e disse, Samuel, meu filho, respondeu Samuel, aqui estou. Ele perguntou, que te falou o Senhor? Né? Deus te falou algo? Não, Deus falou assim, que te falou o Senhor?
Não o escondas de mim, assim Deus te faça o outro tanto, que me encobris uma coisa de tudo que te falou. Olha só, então Samuel lhe contou tudo, e nada lhe encobriu. Disse-lhe, é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Tudo que Deus havia dado a Samuel, Samuel fala, transmite-lhe. E ele diz assim, então Samuel lhe contou tudo e nada lhe encobriu. E disse-lhe, é o Senhor. Eli sabia que o que estava sendo, melhor falado, dito por Samuel era Deus. Então ele diz, faça o que bem parecer aos seus olhos. Eli, ele reconhece e ele então coloca-se na posição e diz, faça o que achar melhor aos seus olhos. E aí a Bíblia diz que crescia Samuel e o Senhor era com ele. E nunca de todas as suas palavras deixou cair em terra. Então, quando Deus chamou Samuel, a Bíblia diz que Samuel agora, conhecendo ao Senhor e conhecendo a palavra do Senhor, Deus o levanta como um profeta. Como? Aqui está. Crescia Samuel e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Beceba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Olha só, eu acho interessante, eu vou encerrar aqui a minha meditação desta manhã. Olha só o projeto de Deus na vida de Ana. Ana cria um filho e Deus cria um profeta. Ana fez um voto e cumpriu o voto, e Deus levanta Samuel como profeta. O que eu quero dizer com isso? Talvez em nossas vidas nós passemos até dificuldades, ou você, mulher, passando dificuldade que Ana passou. Mas Ana foi inteligente em ir aos pés do Senhor e colocar diante do Senhor essa causa que feria a sua vida. Deus acata agora a oração de Ana e responde a Ana. E também, não só alegra o coração de Ana, mas Ana era a mãe do profeta Samuel. Você entendeu isso? Aonde abundou, ao pecado, a Bíblia diz, superabundou a graça de Deus. Aonde abundou Ana, a Penina batendo nela, massacrando ela, zombando dela, criticando ela, fazendo tudo de errado contra Ana. Agora, Deus remove essa situação, Deus transforma essa situação e Penina reconhecia que agora Ana era a mãe do profeta Samuel. Deus é o Deus que faz muito mais do que nós pensamos. Ele vai além dos nossos pensamentos, Ele vai além daquilo que nós pedimos ou suplicamos ao Senhor. Ele é Deus, Ele é soberano. Se você está aqui até agora, saiba uma coisa, Deus vai fazer em nossas vidas como fez na vida de Ana. Deus vai mudar o cativeiro de Ana, Deus vai mudar o seu cativeiro e o nome do Senhor será glorificado em sua vida. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Esta é a mensagem, a meditação do dia de hoje no livro 1 Samuel, capítulo 3. Fica com Deus e não se esqueça, você é uma pessoa importante. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Fica com Deus.